Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre equilíbrio eletrostático. Então vamos lá para o quadro para eu definir e mostrar como é que se calcula isso. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre condutores e equilíbrios eletrostáticos. A primeira coisa que a gente vai ver é a definição. O que são condutores em equilíbrio eletrostático? Se você voltar lá para o início, eu vou falar do processo de eletrização por contato. Eu falei que a distribuição de cargas depende do corpo. E o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que a gente vai ter a distribuição de cargas de uma maneira que os dois corpos tenham o mesmo potencial. Então vamos supor que nesse exemplo aqui que a gente tem uma esferinha, uma piramidezinha, a gente vê que essa esfera está bastante negativamente carregada, essa esferinha só tem uma carga negativa. Depois que elas entram em contato, a gente pode ter esse processo aqui, ó, em que a gente vai ter essa esfera e essa piramidezinha aqui no mesmo potencial, beleza? Assim, outra coisa importante falar aqui é a abreviação de equilíbrio eletrostático. Agora a gente vai aprender como calcular esse potencial de equilíbrio. O potencial de equilíbrio vai ser dado pelo somatório das cargas, somatório algébrico, lembrando que carga pode ter sinal positivo e negativo, dividido pela soma das capacitâncias dos corpos envolvidos. Ou seja, o potencial de equilíbrio vai ser o coeficiente de todas as cargas dividido pelo coeficiente das capacitâncias. Então eu deixei um exemplozinho aqui, que a gente tem duas esferas, essa esfera 1, essa aqui é a esfera 2. Isso aqui, o raio 1 vai ser de 2 metros, o raio 2 de 1 metro. E aqui eu coloquei as cargas das esferas, beleza? Aqui a carga da esfera 1 é 1 microcoulomb e da esfera 2 é 5 microcoulomb. O que eu quero? Eu quero Q1'. O que significa esse linha? A gente quer o Q1 depois que elas entrarem em contato, entraram em equilíbrio e foram separados, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, nesse exemplo, é calcular a capacitância. A capacitância de uma esfera vai ser o raio sobre o K. Então, a gente vai ter aqui que o raio vai ser 2, o raio 1 é 2 e o raio 2 é 1. Então, a gente vai ter aqui que a capacitância 1 vai ser 2 sobre K e a capacitância vai ser 1 sobre K. Lembrando que o K é 9 vezes 10 a nona, a gente vai ter 9 vezes 10 a nona aqui embaixo e 9 vezes 10 a nona aqui embaixo, beleza? Então, a gente vai ter 2 sobre 9 vezes 10 a menos 9, que a gente pode chamar de nano. Então, a gente vai calcular primeiro as capacitâncias. A capacitância que a gente tem aqui vai ser determinada pelo raio e pelo K. O K é aquela constante que a gente já viu que é 9 vezes 10 a nona, beleza? Aí a gente vai ter aqui que a capacitância 1 vai ser o raio 1 sobre o K. O raio 1 é quanto? 2. O K é 9 vezes 10 a nona. Então a gente vai ter 2 sobre 9 vezes 10 a menos 9, né? Que aqui tá dividindo. 10 a menos 9 a gente pode usar o prefixo nano. Então a gente vai ter 2 a nona nanofarad. Aí a gente usa o mesmo raciocínio para calcular a capacitância 2 da esfera 2 aqui. A gente vai ter que o raio 2 é 1, dividido por 9, 1 nono, 9 vezes 10 a nona. Então a gente vai ter 1 dividido por 9, 1 sobre 9, vezes 10 a menos 9, né? O 10 na nona tá dividindo, você pode passar com o expoente negativo e a gente pode adicionar o prefixo aqui, o prefixo de nano. Então a gente vai ter 1 sobre 9 nanofarad. Agora a gente vai calcular o potencial de equilíbrio. Para calcular o potencial de equilíbrio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a soma das cargas. Então a gente vai ter aqui que Q1 é 1 microcoulomb e Q2 é 5 microcoulomb. 1 microcoulomb mais 5 microcoulomb vão ser 6 microcoulomb. Uma vez que a gente pode trocar 1 micro por 10 a menos 6, depois você pode simplificar aqui, você pode cortar isso aqui com isso aqui, certo? Aqui em cima sobra 2. A gente vai ter aqui 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 9, ou seja, a gente vai fazer menos 6 menos 9, ou seja, menos 6 mais 9, que é igual a 3. Então, 18 kg, que é 10 a terceira, volts. Esse é o potencial de equilíbrio. Para achar a carga Q1', ou seja, que é Q1 depois do processo, a gente vai usar aquela fórmula de capacitância, né? Que C é igual a Q sobre V, mas a gente vai isolar o Q. Então, a gente vai ter que o Q vai ser igual a C vezes V. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai colocar aqui, que é o C, uma capacitância 1, que a gente já achou. 2 dividido por 9 vezes 10 a menos 9, ok? Vezes o V. O que é o V? O V é o potencial de equilíbrio. Então, 18 kV, o quilo é 10 a terceira. E o que a gente vai ter aqui agora? A gente vai fazer simplesmente o processo de simplificação. O 18 simplifica com 9, sobra 2. 2 vezes 2 é 4. 10 menos 9 mais 3. A gente vai ter menos 9 mais 3, vai ser 10 a menos 6, beleza? Então, a gente vai ter aqui 4 vezes 10 a menos 6, que é microcoulomb. Depois desse processo, a carga Q1 vai ser igual a 4 microcoulomb, beleza? Tendo resolvido esse exercício, a gente consegue entender o que são condutores em equilíbrio eletrostático, uma vez que a gente vai ter que os condutores vão estar no mesmo potencial, a gente vai aprender a calcular esse potencial de equilíbrio. Importante também sempre ter em mente
a fórmula da capacitância, seja essa daqui mais tradicional ou seja essa aqui para as esferas, para resolver os exercícios, beleza? Na próxima aula, então, eu vou trazer um exercício muito bacana para a gente resolver. Espero ver você lá.